Vamos ficar de pé. A hora avança, Hebreus 3, de 1 a 6. Vamos fazer a leitura. Fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura. Uma das formas também de romper, quebrar a frieza é com oração e com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de alimentar o nosso ânimo, esquentar o nosso coração. Então vamos orar, vamos ler. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos ler a última frase do verso 6. Há uma preposição condicional. Se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Que o Senhor abençoe a sua palavra e fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando Hebreus e o tema desta manhã será a superioridade de Cristo. O autor de Hebreus escreve essa carta aos hebreus convertidos. Quero que os irmãos entendam bem esse contexto, porque essa informação, pelo menos para mim, é uma informação muito importante para entendermos a carta. Muitas vezes as Bíblias de estudo que nós temos, elas servem para nos dar esse respaldo, esse contexto. Uma Bíblia de leitura é uma coisa. Uma Bíblia de estudo, ela pode nos dar uma visão panorâmica, uma visão contextual da época, uma visão do autor, uma visão de como estava a cosmovisão, de fato, daquele momento. A carta aos Hebreus destinava-se aos hebreus que são israelitas, que tinham se convertido a Jesus. E pelo menos nesse período, na década de 60 a 70 depois de Cristo, a grande perseguição do Império Romano era em relação ao cristianismo. O cristianismo foi visto como uma seita de um grupo judaico que se aparta do judaísmo, segundo a ótica de alguns, lógico, dos de fora, e esta seita, chamada no livro de Atos, o Caminho, esta seita também chamada de os Nazarenos, os que seguiam o Nazareno, perdoe-me, esta seita, da forma como era vista, era um grupo de hebreus convertidos dentro daquele contexto da terra da Judéia e do Império Romano. E a partir desse pressuposto, você consegue entender por que o autor de Hebreus vai encorajar esses hebreus convertidos a não recuarem e a não voltarem para trás, porque era de muita comodidade eles ficarem no judaísmo. Porque no judaísmo eles tinham Moisés, eles tinham os profetas, eles tinham o sumo sacerdote Arão com um sistema levítico sacerdotal, e esses pilares da doutrina do Velho Testamento eram doutrinas que todos nós sabemos apontavam para Jesus. Acontece que você deve entender que eles
aceitaram a Jesus, aceitaram a Cristo, receberam a Cristo. E sabe qual é a tese do autor de Hebreus? Que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior a Arão, que Cristo é superior aos profetas, que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior ao sistema levítico sacerdotal, que Cristo introduziu uma nova, superior e eterna aliança, melhor do que a velha aliança, e na hora da crise, da perseguição romana ao cristianismo, esses judeus, hebreus, estavam sendo tentados e desanimados para voltar para o lugar onde eles estavam. Eu pergunto hoje de manhã, você que nos ouve, quais são as pressões que têm vindo sobre as nossas vidas na igreja do século 21? Aqui está um contexto singular para eles. A perseguição que vem sobre eles também tocava no aspecto teológico. Depois que eles abraçaram a Cristo, lembrem-se que eles encontraram agora inimigos do judaísmo que eles deixaram. E ao chegarem no cristianismo, eles estão enfrentando perseguições e com certeza Satanás deve ter cutucado a mente deles e ter dito mais ou menos assim: será que vocês amarraram o burrinho, o jumento de vocês no lugar certo? Será que vocês fizeram a opção certa por esse nazareno, por esse plebeu da Galileia que veio aqui e disse que era o Messias? E o autor de Hebreus escreve a esse público-alvo para dizer aos cristãos hebreus convertidos: não desanimem, não recuem, não desfaleçam, perseverem, porque vocês estão numa nova, eterna e superior aliança. A superioridade de Cristo nesse capítulo 3, nós já vimos no capítulo 1 que Jesus foi apresentado aos hebreus como superior aos profetas. É o próximo slide. Depois, no capítulo 2, Jesus é superior aos anjos. E agora, no capítulo 3, Jesus vai ser apresentado pelo autor de Hebreus como superior a Moisés. Você pode ler em casa, quem já tem lido Hebreus vai perceber qual já é o próximo capítulo. Capítulo 4, ele é superior a Josué. Capítulo 5, ele é superior a Melquisedeque. Capítulo 6, 7, 8, ele é superior aos sacrifícios do Velho Testamento, porque todos estes sacrifícios, Josué, Arão, Melquisedeque, Moisés, apontavam para Cristo e todos eles eram sombras daquilo que havia de vir. E muitas vezes pode bater um desânimo sobre a minha vida e a sua vida. E por falta de um alicerce sólido, queremos fazer um olhar saudosista, retrospectivo e dizer: será que eu acertei a decisão? Será que eu tomei a decisão correta, coerente? Quantos na nossa caminhada, pelo menos na minha, na hora de romper com os grilhões de uma teologia romana cartesiana, quantos na nossa caminhada ficaram para trás? Quantos não deram passo porque não queriam perder as amizades, as conveniências? Quantos muitas vezes hoje vão ser chamados, e Jesus nos disse que quem não deixar pai, mãe, mulher, marido, filhos, que às vezes insistem em ficar no clube religioso.
E preferimos muitas vezes agradar aos homens do que agradar a Deus, e mesmo tomando a decisão certa, só seremos tentados possivelmente numa hora dessa a perguntar: será que eu estou no lugar certo? Essa é uma das melhores cartas que eu encontro. Quando alguém quer me presentear com algum livro, ou quando eu quero comprar livros de comentários da Bíblia, eu digo: se tem uma grande coleção, 3 livros eu quero ter em minhas mãos, desse novo comentarista da Bíblia: Hebreus, Efésios e Romanos. Porque essas 3 cartas vão nos dar um grande arcabouço do que é o Evangelho. É esses 3 capítulos que nós já estudamos, 1, 2, e hoje estamos aqui no 3º. Vamos ler em Hebreus 3, 1, 6, de 1 a 6, que já lemos, a introdução no versículo 1. Por isso, santos irmãos, ele não está mandando uma carta para Timóteo. Ele não está mandando a carta para Filemon, como Paulo fez nessas cartas pastorais. Ele está enviando essa carta, leiam aí, aos santos irmãos, porque eu e você, depois que fomos separados do pecado, somos chamados nas Escrituras Sagradas de santos. Santos quer dizer separados. Santos quer dizer separados do pecado, separados do mundo, separados da corrupção do coração. Somos santos. O autor de Hebreus diz: aos santos irmãos. Também o autor de Hebreus diz no capítulo 3, verso 1, santos irmãos, leiam, que participais de quê? Da vocação celestial. Nós somos participantes de uma vocação. Nós somos peregrinos. Peregrinos não andam sozinhos. Nós estudamos isso no acampamento. Peregrinos andam juntos. Peregrinos caminham juntos. Nós somos participantes porque Deus nos chamou como nação santa, povo eleito, propriedade dele, povo. Nós ouvimos aqui a canção: e eles serão o meu povo. Deus se revela nessa carta não uma palavra para uma pessoa, mas uma palavra para uma comunidade de santos irmãos que estão padecendo lutas e perseguições. Quando eu olho durante a semana, faço uma lista na minha agenda, no meu celular, para quem eu tenho que mandar mensagem, pessoas que estão doentes, conversar, às vezes um telefonema, ligar, e eu fico: meu Deus, quantos doentes, quantos enfermos, quantas lutas, quantas dificuldades, fora os que estão passando desânimo na área financeira, na área profissional, na área familiar, os neófitos sendo perseguidos pela família, que pressionam, dizendo que é só impulso, é só emoção, e depois eles vão voltar para onde estavam. Olha a luta. As lutas nossas hoje, as pressões, elas não são diferentes também daquelas épocas. Mas aqui há um cenário muito singular. Há uma tentativa desse povo querer voltar para o judaísmo. Lembrem-se que Jesus disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. A salvação, por extensão, ela veio como revelação progressiva. Todo o Velho Testamento apontava para Jesus. E o autor de Hebreus, na sua tese principal dessa carta, ele vai mostrar que Jesus é superior a todos eles. Hoje de manhã, eu quero mostrar, à luz de Hebreus, com a ajuda do Espírito Santo, que Jesus é maior que Moisés. E se tem alguém tão importante no judaísmo que trouxe a Torá, é a figura de Moisés. E o autor de Hebreus chama-nos a atenção também, ainda no versículo 3, o verbo considerar, que em grego, katanoeo, vai nos mostrar que é um observar cuidadoso.
Em português, ele diz aqui no capítulo 3, verso 1, vamos ler: considerem, vamos, atentamente quem? O apóstolo. Por que apóstolo? Porque Moisés foi enviado. Porque Josué foi enviado. Porque Davi foi enviado. Porque Salomão foi enviado. Porque Sansão foi enviado. Porque Arão, porque que ele é o apóstolo e sumo sacerdote? Porque esses homens que eu falei também foram enviados. E apóstolo é a palavra grega que quer dizer o enviado. Mas não é só para considerar. O autor de Hebreus não está dizendo que é para Olga apenas veja Jesus, veja Jesus. Não, considere. Considere que ele é o enviado, o apóstolo. E o quê? Qual é a outra figura que nós não conhecemos muito, porque nós não somos judeus. Mas um judeu, ao ler isso, ele vai entender. Eu costumo dizer que ao ler isso, eles caem nas profundezas das profundidades profundas. Porque eles entendem o que é sumo sacerdote. O sumo sacerdote primeiro em Israel foi Arão. E uma das teses de Hebreus é que Jesus é superior a Arão. Por isso o autor de Hebreus diz, considerem. Veja que em inglês, considerar, o verbo considerar é refletir, think about, refletir sobre, pensar acerca. Pense sobre isso. Pense acerca daquilo, mas em grego, observe com cuidado, atenciosamente. Aliás, essa é uma das únicas passagens da Bíblia que afirma, ele é o apóstolo e o sumo sacerdote. Mas o próximo ponto aí é considerar esses dois pontos. E aí vem o próximo, que é a reflexão com 3 pontos que você vai anotar. Por que Moisés está abaixo de Cristo? Por que tal superioridade do Messias? Qual a razão da superioridade do Messias em relação a Moisés? O Messias, número 1, é mais glorioso que Moisés, porque ele é edificador da casa de Deus. Moisés não era o edificador, Moisés era membro da casa de Deus. Eu não ouvi ninguém dizendo amém. Sabe por quê? Moisés recebeu as instruções, mas quem fez o tabernáculo não foi ele. Ele teve que contratar o que hoje nós chamaríamos de arquiteto. Ele teve que chamar pessoas especialistas em tecido, em costura, em pedras preciosas. Moisés foi chamado por Cristo, por Deus, para vir para a rocha. E lá naquela grande rocha tinha uma fenda que era o lugar dele. E se tinha o lugar da rocha, na penha, para Moisés uma fenda, há um hino cristão antigo que diz, há um lugar na rocha para você. E todas as pedras juntas formam e compõem uma grande rocha. Mas Moisés não era a rocha, Moisés era uma pedrinha junto à rocha, como eu e você estamos nesta rocha. Moisés não era o edificador da casa, o edificador do tabernáculo. É Cristo quem é o nosso edificador, fundamento e alicerce. O autor de Hebreus diz no verso 4, vamos ler no capítulo 3, pois toda casa é estabelecida por alguém, leiam, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era membro da casa do povo de Deus, mas Cristo na tela é o edificador, é o construtor da casa de Deus, do povo de Deus. E verso 4 diz que Cristo, que é Deus, é o edificador de todas as coisas. Paulo diz à igreja de Éfeso, o fundamento já está posto. O alicerce já está estabelecido. Ele escreve aos Coríntios dizendo, veja cada um, olha como é importante, depois do alicerce, veja cada um
como é que vai construir a sua casa. Depois do alicerce. E aqui está, talvez, missionário Vilela, a razão de tanta frieza. É que nossos olhos talvez não estão postos em Jesus. Estamos encantados com este mundo ainda. Estamos encantados demais com o sistema de valores deste mundo, com os atrativos que este mundo nos oferece, e nós vamos nos tornar aquilo que adoramos. Nós vamos nos parecer com aquilo que prestamos culto. Se eu tenho uma vida apenas de ir ao teatro e cinema, a minha vida vai ser teatro e cinema. O meu vocabulário, o meu repertório vão ser atores e atrizes de Hollywood, da Alemanha, da França, filmes. Porque isso é aquilo que eu me alimento. Alguém já disse, eu sou o que eu como. Não há nenhum problema de ir a um teatro de vez em quando, não há nenhum problema de assistir a um bom filme. Mas o grande problema é nós darmos a dose certa para as coisas de Deus. Também Deus não está dizendo com isso que é para sermos ratos de igreja. De estarmos à igreja todos os dias, todas as noites, até mesmo num ato legalista. Mas é o nosso coração que deve ser movido por Deus todos os dias, todas as horas, aonde estivermos, trabalhando para a glória dEle. Lavando uma louça para a glória dEle. Levando alguém no hospital, acompanhando o enfermo na igreja para a glória dEle. Servindo cafezinho na empresa, mesmo sendo um executivo, para a glória dEle. Porque quem sabe, ao servir esse cafezinho lá como executivo, numa empresa, para outros executivos, pode trocar uma conversa e chamar a pessoa para um convite para ir à igreja. Tudo o que devemos fazer, diz Paulo, façamos para a glória de Deus. O segundo ponto é que Moisés é mais glorioso porque Moisés é o cumprimento do testemunho de Moisés, do seu próprio testemunho. O Messias é mais glorioso porque ele é o cumprimento do testemunho de Moisés. Aliás, a tarefa de Moisés era dar testemunho das coisas que haviam de vir. O ministério era uma sombra do que havia de vir. Já já eu vou falar sobre isso, citando exemplos para você dar glória a Deus na medida que os exemplos figurativos e metafóricos que estavam internalizados em Moisés apontavam para Jesus. E queridos, eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia e examino as Escrituras, eu estou agora no livro de Levítico para ler a Bíblia, terminei Êxodo, eu estou em Levítico, embora eu leia o Novo Testamento, mesclo com o Velho, mas agora eu cheguei no livro que é mais difícil. Mas quando eu chego lá, já ontem eu estava pensando, amanhã eu começo o Levítico, e eu começo a ver os sacrifícios, as ofertas, os Levíticos, os capítulos de 1 a 11 de Levítico, são as ofertas do templo. Cada uma daquelas ofertas apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. Então quando examino essas passagens, a minha fé é alicerçada. Eu me sinto mais encorajado. Eu me sinto mais animado, porque só tem algo que pode romper a nossa frieza. É um coração apaixonado pelo Senhor. E o Senhor e a sua palavra são um só. Está me vindo à mente agora algo muito forte. O cristianismo de muitos hoje são os louvores. São as músicas. São os cantores. São shows gospel. Eu amo música do Senhor. A pastora Joseide esteve no nosso acampamento e ela nos deu uma palavra. Ela estava descansando por questões de saúde, mas uma palavra que ela deu eu guardei. Nos céus existem melodias e orquestras melhores do que as nossas. Superiores a qualquer melodia técnica desta terra. Steve Jobs, ao chegar na eternidade, deve ter visto que Deus já tinha touchscreen há muito tempo. Ele deveria ter
ficado impressionado, porque Apocalipse diz que quando os livros forem abertos, as consciências dos homens serão despertadas e eles verão toda a sua vida num livro. Nem é 8K, é touchscreen, né? E multiplica, porque hoje o Japão tem 8K, sabe-se lá, até Jesus voltar, que tecnologia teremos de imagem daqui a 20, 30 anos. E nós achamos que essas coisas que os homens fazem são fantásticas porque elas ganham prêmios Nobel. Se esquecemos nós que todo cérebro, todo gênio vem do arquiteto do universo, conforme Hebreus capítulo 10 diz que ele é o grande arquiteto. E se algum grupo religioso ou alguma sociedade secreta usurpa o nome de arquiteto, só há uma passagem nas Escrituras Sagradas que legitima que o Deus Todo-Poderoso, Elohim, é o arquiteto do universo. E como arquiteto, a diferença de engenheiro é que o arquiteto ele tem o design. Ele desenha, ele modela. O engenheiro vai colocar na prática o que o arquiteto pensou, planejou, elaborou, e essa mente de grande designer vem das mãos do grande designer com R, que é Deus. O ministério de Moisés apontava para Jesus. Veja, por exemplo, vamos ler todos em Lucas 24, 44, está na tela. Foi isso que eu lhes falei, disse Jesus, enquanto ainda estava com vocês. Vamos ler. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito aonde? A meu respeito, Jesus, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na verdade, o que Jesus quer dizer, essa linguagem aí que ele fala profetas, Moisés e Salmos, você tem que entender a divisão da Bíblia judaica. Lei de Moisés, Torá, Gênesis a Deuteronômio. Profetas, Josué a Malaquias, são os livros históricos nossos. Salmos, como o livro de Salmos encabeça os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são os livros poéticos. Na tradição da Bíblia judaica, Moisés, lei de Moisés, Torá, profetas, os históricos, com Josué a Malaquias, e os Salmos, os livros proféticos, os livros poéticos, encabeçados pelo livro de Salmos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Todos esses livros, todas essas narrativas apontavam para mim. Você consegue ver Jesus na Bíblia? Você consegue estudar a Bíblia? Eu sei que você estava dizendo assim, eu leio, eu não entendo. Até Pedro, lendo as cartas de Paulo, escreveu na segunda carta. Paulo escreve umas coisas difíceis de entender. E que muitos distorcem. E que muitos deturpavam o que Paulo dizia. Ontem eu fui dormir tarde, essa noite, pensando, meu Deus, e eu estou perdendo tempo aqui, vendo o que é que as pessoas escrevem para falar mal de gente cristã, cantores com música lá, cantando em eventos. E aí, os maiores comentários ignóbeis. Deus requererá de cada um de nós esses comentários em redes sociais. Ao invés de tomarmos aquele tempo para examinarmos as Escrituras, porque são elas, disse Jesus, que testificam de mim. Quanto tempo perdido? Uma cantora agora decidiu se desligar das redes sociais porque as pessoas ficam colocando coisas que não glorificam e os de fora entendem, mas que palhaçada é essa? Que situação é essa entre vocês cristãos que se degladiam dessa forma nas redes sociais? Isso não glorifica a Deus. Que bom que ela fez a opção. E que pena, porque ali ela colocava a sua agenda, o seu trabalho, algumas falas até de missões, de intercessão em prol da igreja. Mas por causa de alguns que têm uma língua que Deus requererá das palavras que foram ditas,
e que perdem tempo ao invés de examinar as Escrituras e alicerçar a sua fé, porque virão dias, como disse o servo, o missionário Vilela, virão dias que na hora da crise, na hora da tentação, não é a palavra escrita que precisa ser colocada diante dos meus olhos, é o quanto dessa palavra já foi armazenada em minha mente e guardada em meu coração, para que no dia da crise eu não desfaleça, mas o Espírito me faça lembrar aquilo que eu guardei e armazenei. Jesus e Moisés, nós vamos ver em várias passagens. Por exemplo, vamos aqui acompanhar, segundo a tela. Primeiro, olha a sequência, no capítulo 12. O autor do livro de Êxodo, que é Moisés, fala-nos da Páscoa, e o Cordeiro Pascal era Cristo. O Cordeiro Pascal tinha que ser examinado no 10º dia até o 14º dia. E é interessante que Jesus também vai passar por esse processo de exame. Ele é examinado pelo sumo sacerdote, ele é examinado por Anás, por Caifás, ele é examinado por Pilatos, ele é examinado por Herodes, ele é examinado por muitas pessoas e ninguém encontrou culpa, dolo algum. O Cordeiro de Deus apontava para Cristo. As águas de Mara, acompanha aí, capítulo 15. Quem conhece essa história? Mara significa amarga. Olha aqui uma palavra linda para você hoje. Sua vida está amarga, feia, suja. Eles chegaram no deserto ali no sul, no norte do Egito, na fronteira com o sul da terra de Canaã. E eles estão ali naquela região aonde tem água. As águas eram amargas, sujas. Sabe o que Moisés disse? Pega um tronco, diga essa palavrinha, tronco, árvore, galho, um ramo, um tronco, jogou-o sobre as águas. E diz a Bíblia, as águas transformaram-se em águas doces. Sabe o que é isso para a nossa vida? Isso apontava para Jesus. A minha vida e a sua vida era amargura, a minha vida era fel, mas Cristo Jesus é a árvore, é o madeiro que estava ali na cruz do Calvário. Ele lançou a sua vida sobre nós e transformou o nosso fel em mel, a amargura em doçura. As águas amargas tornaram-se doces. A sua vida era pura depressão. Hoje a sua vida tem motivos de alegria, como nós assistimos ao vídeo. Vamos, regozijemo-nos e alegremo-nos e vamos dar a Ele a honra e a glória. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas também o maná, no capítulo 16 de Êxodo, todos os dias de manhã vinha o maná, a provisão diária de Deus para eles se alimentarem. Jesus no capítulo 6 do Evangelho de João diz: vossos pais comeram o maná no deserto, eu porém vos digo, eu sou o maná que desceu do céu, eu sou o pão da vida. E quem de mim se alimenta será saciado. Ele também vai falar sobre a água da rocha no capítulo 17, no livro de Êxodo. Você não precisa abrir, acompanhe o raciocínio. Moisés está ali, eles murmuram, falta água. Senhor, aonde tu tem água, nós vamos morrer aqui de sede. E Deus manda Moisés ferir a rocha, e da rocha ferida sai água, e essa água é bebida por eles. A segunda vez que eles pedem água, Deus não mandou ferir a rocha, Deus mandou falar a rocha, porque a rocha, de acordo com Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, a rocha é Cristo, e a rocha só pode ser ferida uma única vez pelos nossos pecados. Agora, depois que a rocha foi ferida, eu olho para a rocha, como diz o salmista, criei, por isso falei. A rocha é Jesus. Por isso todos esses elementos, todas essas figuras, todos estes incidentes que aconteciam com Moisés, apontavam para Cristo. Você vai dizer na minha cabeça, não tenho hipnose, nem leio mente alguma, porque eu não creio nessas coisas. Mas alguns dizem assim, mas o que é que isso vai resolver meus problemas? Eles precisavam ouvir isso.
porque eles estavam sendo tentados para voltar para o judaísmo. Eles precisavam ouvir isso. Eles precisavam entender a superioridade de Cristo. E a igreja hoje precisa entender que nele, por ele e com ele, todas as coisas subsistem. E com Cristo no barco, tudo vai bem. E como cantamos no hino, quando o mar se levanta, a fúria das ondas, a voz dele diz: sossegai. O anjo do Senhor me deixa mais quebrantado ainda, porque Moisés disse: Senhor, Deus disse a Moisés: não vou mais perdoar este povo. E o Moisés intercede: o Senhor não vai perdoar este povo. Se o Senhor não perdoar, risca o meu nome do livro que tu tens aí escrito. Deus diz: tá bom, Moisés, eu vou perdoar o povo, mas eu não vou. Eu vou enviar um anjo, mas eu não vou. E Moisés fala: tá bom. Se a tua presença não for conosco, eu não irei. E o Senhor manda o anjo do Senhor com A maiúsculo, que é uma figura de Cristo, teofania. E a presença de Deus, numa teofania pré-encarnação de Cristo, vai à frente de Moisés e ele segue a sua jornada. Depois, no capítulo 34, acompanhe na tela, ele vai falar da rocha. Ele pede para Deus mostrar a ele a sua face, o seu rosto, a sua glória, mas ninguém nunca viu o rosto de Deus. Ah, mas você vai perguntar a mim, mas Moisés falava com Deus face a face. Hoje também nós falamos, porque o véu já foi rasgado e nós temos livre acesso, mas não significa dizer que falar face a face é ver o rosto. Porque imagine se nós estamos no escuro, todas as luzes apagadas, eu vou conseguir falar face a face, sem ver o rosto dos irmãos. O que o texto quer dizer no Velho Testamento é que Deus encontrou um homem que tinha intimidade com ele, Moisés. Mas quando Moisés pediu para ver o seu nome, o seu rosto, a sua face, a resposta de Deus é fantástica. Nenhum homem viu a minha face, mas se você quer ver a minha face, venha para a rocha onde eu estou. E há um lugar na rocha junto a mim. Esta rocha é Cristo. E quando Moisés é chamado por Deus para chegar à rocha, se você ler cuidadosamente, não adianta ler a Bíblia rapidamente, é cuidadosamente. Ao olhar para o texto sagrado diz que Deus colocou Moisés em uma fenda da rocha. E quando ele ficou na fenda, diga comigo essa expressão, na fenda. O texto diz: a glória do Senhor passou. E ele viu como se o Senhor tivesse de costas. Não viu a face, mas viu a glória. Você pode pensar que é uma fumaça, mas nós já trabalhamos isso aqui. Foi nessa hora que Deus disse a Moisés: porque eu sou recede, misericordioso, longânimo. Porque ver a glória de Deus é tatear os atributos e as qualidades de Deus. Moisés não viu o rosto, ele provou na rocha. O que ontem nós estávamos provando ali, lá no Chapadão, fizemos o evangelismo, poucas pessoas foram, sentamos nós 4, os que foram com a Trindade 7, à mesa, na pedreira do Chapadão. E quando nós nos sentamos para orar, eu não consegui fazer outra coisa a não ser chorar. O espírito de intercessão veio sobre nós. E Deus colocou o recede dele, o amor dele. E eu comecei a ver pessoas perdidas naquele lugar. E um lugar que foi o lugar que a banda Celebrai do pastor Jossi, há mais de 20 anos atrás, que fez tantos louvores ali.
E nós levantamos ontem, na mesa, um altar de adoração a Deus e de intercessão. E Deus trouxe um peso de intercessão, de choro, pelos pecadores desta cidade. Naquela hora, não houve grito, não houve espetáculo e holofote. Somente dores de parto, choro de intercessão, o amor de Deus, em compaixão, intercede. E foi na rocha que Moisés viu a glória do Senhor. Por favor, eu não quero alfinetar ninguém. A hora avança. Quando nós cantamos, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sim, né, pastor Ricardo? A glória hoje, segundo Paulo aos Coríntios, é vista no corpo de Cristo. A imagem de Cristo nos irmãos. A imagem de Cristo, sim, porque a imagem, a glória de Cristo é a expressão exata de quem Deus é. E o que é que Deus é? Se eu não sou humilde e vejo no Lucas a humildade, eu vejo a glória do Senhor. Se eu vejo a paciência na vida da Olga e eu não sou paciente, eu vi a glória do Senhor. Se eu não tenho amor e não quero perdoar aquela pessoa, e eu escuto uma história de alguém que estava profundamente magoado e perdoou pelo amor de Deus, eu vi hoje a glória do Senhor, amor e perdão nessa pessoa. É a glória do Senhor. Quando eu cheguei na igreja, nós cantamos, eu vejo a glória, mas que glória? É fumaça? E alguns inventaram uma palavra, Shekinah. Que glória é essa? Que fumaça é essa? Não é fumaça. A glória. Hebreus 1. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Eu poderia falar vou falar da serpente de bronze, mas tem mais coisas. Eu fico aqui, mas a serpente de bronze foi uma cobra, várias cobras que picaram os homens que murmuraram, que blasfemaram lá no deserto, em Números capítulo 21. E não havia Butantã, e não havia soro antiofídico, e as pessoas vão morrer, e desesperadas disseram, Moisés, nós vamos morrer. E na hora, Deus disse a Moisés, levante uma serpente de bronze, coloque-a numa haste, escute, e todo aquele que a mirar, todo aquele que olhar para a serpente será curado. E diz a Bíblia que as pessoas eram picadas, desesperadas ficavam, olhava para a cobra, olhava para a serpente de bronze no topo do monte, e a Bíblia diz que ao olhar, elas eram curadas. Isaías trouxe a profecia linda, olhareis para mim e sereis salvos. Aleluia! E aqui está uma figura da serpente de bronze. E meus queridos, quando você examina as escrituras sagradas, os judeus conhecem essa passagem, os judeus sabem o que é essa passagem, a medicina, a nutrição, a enfermagem, a odontologia, todas as áreas de saúde trazem um símbolo de uma serpente envolta numa haste. Esse é o símbolo da medicina. Isso é a prova evidente de que esse fato, em algum lugar na história, aconteceu. Mas quando Jesus veio à Terra, Ele vai trazer a conexão neuronal, que eu sempre brinco, com essa passagem veterotestamentária, e Ele vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem olhava para a serpente era curado. Quem olha para Cristo no madeiro, 2000 anos atrás, de distância temporal, eu olho para Ele, sou curado da pior doença chamada pecado.
E esse incidente que Moisés traz no Velho Testamento era uma sombra que apontava para Jesus. E agora, esses cristãos perseguidos, adorando a Cristo, sendo tentados a voltar para Moisés, o autor de Hebreus diz: não, eu quero encorajá-los a permanecerem firmes, porque Jesus é maior que Moisés, é maior que os profetas, é maior que os anjos, é maior que Arão, é maior que Melquisedeque. Ele nos introduziu numa nova, eterna e superior aliança. O último ponto é que o Messias é mais glorioso porque ele é o governante, o regente da casa de Deus. Paulo considera Cristo em Colossenses o primogênito de toda a criação. E o autor diz no capítulo 3, verso 6, mas Cristo como filho, olha que coisa linda, leiam, sobre a sua própria casa. A qual casa? Somos nós. E essa casa que ele nos fez, tabernáculo. Moisés fez um tabernáculo terreno. O autor de Hebreus diz que nós somos a casa de Deus e o tabernáculo de Deus. E nós assistimos ao vídeo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. É a passagem do Apocalipse. E quando eu olho Hebreus 1,6 e Colossenses 1,18, os dois textos me dizem que Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Moisés não foi cabeça do corpo. Moisés foi apenas o líder. Um dos líderes que Deus teve, porque Deus teve vários líderes no Velho Testamento para guiar o seu povo. Mas Jesus é o mentor. Jesus é o cabeça. E que hoje, que está muito na moda, sempre o mundo executivo, empresarial, vai criar moda. Hoje a moda é coach. Vamos fazer coach. Jesus é meu coach. Tem certos coaches, meus queridos, eu li na Veja, que tem misticismo, esoterismo, ocultismo, nada desprezando aqueles que fazem com excelência. E tem muita gente séria fazendo coach da forma coerente. Mas pega uma simbiose, uma coxa de retalhos e põe de tudo. Mas aqui está a fonte de toda a sabedoria. Cristo é o cabeça, é o regente, é o príncipe da sua casa. E nós somos a sua casa, o seu corpo, e ele é o cabeça. Moisés nunca foi colocado em posição de superioridade. Agora o autor de Hebreus diz que Jesus, ele é filho, ele é primogênito e ele é o cabeça de todas as coisas. E aqui está uma próxima tela, vocês vão ver, a hora avança, as diferenças entre Moisés e o Messias. Do lado esquerdo, os dois têm similaridades. Mas quando eu olho para as diferenças, Moisés é digno de alguma glória. O Messias é digno de maior glória. Moisés é o membro da casa de Deus. Messias, o construtor da casa de Deus. Moisés é o servo da casa de Deus. O Messias é o filho sobre a casa de Deus. Moisés testificou das coisas por vir. O Messias cumpriu o que Moisés falou. E por que o autor de Hebreus tenta persuadir seus leitores, hebreus convertidos, a não se apartarem de Cristo, é o próximo, e voltar para a velha aliança? Por que o autor de Hebreus está mostrando para eles que Moisés não é superior a Cristo? Por que ele tenta persuadir e ele não quer que você e eu nos apartemos para voltar? Ele nos lembra que nós somos a casa sobre a qual Jesus governa como filho. E eu quero concluir lendo o verso 6. Mas Cristo, vamos, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança missionária até o fim. Até o fim. Não é só para hoje. Uma ovelha lá em Maceió falou para um pastor amigo nosso que já morreu, que lembrava muito o pastor Aníbal. E ele contava que ele foi batizar uma pessoa e ele perguntou: até quando a irmã continuará com Cristo? Até eu me abusar-me. E ela usou o pronome oblíquo 2 vezes. Próclise e ênclise. E até eu me abusar-me.
Então, querida, você encontrou a pessoa errada. Significa que você vai deixar Cristo depois que se abusar dele, vai recuar, vai voltar. E qual é a sua decisão? Moisés ou Messias? E é lindo o texto, eu amo a Bíblia. João 1,17 diz: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Com quem você vai ficar? Com Moisés? Com o legalismo? Com as sombras? Com o saudosismo das conveniências que te impedem, que te amarram para você não andar na liberdade da excelência daquilo que Cristo quer para nós? Não é liberdade para fazer o que nós queremos, é liberdade livres do pecado, livres do engano, livres do ceticismo, livres do legalismo religioso, para vivermos a pura graça e a verdade. Quero que você fique de pé nesta manhã. Quero orar por sua vida. Quero desafiar o seu coração. Não sei quais são as pressões que têm vindo sobre a sua cabeça. Essas pessoas dessa carta, que estavam lendo esta carta, foram tentadas a voltar para o judaísmo. Foram tentadas a deixar o cristianismo para voltar para o judaísmo. Eu conheço pessoas que deixaram a igreja e foram para as sinagogas. E quem nos ouve nesse vídeo, nós não estamos dizendo que está errado lá a sinagoga, mas o cristianismo verdadeiro é extensão do judaísmo. E isso mostra que grandes pressões podem vir sobre nós se nós não tivermos uma boa base bíblica e uma experiência pessoal com Cristo. Quero orar por você. Quem sabe você está aqui debaixo hoje de pressão. Se você quiser sair do seu lugar, quero orar por sua vida para que Deus consolide o seu coração na fé, na rocha inabalável. Quero que você não se deixe abater e não venha recuar, retroceder. Ou até mesmo você jamais pensou em retroceder, mas as pressões são grandes na sua cabeça. Saia do seu lugar.